Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e o tema de hoje é O Diabo que Enganava foi lançado no fogo, baseado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Mas antes de mais nada, então se inscreva hoje mesmo. Nunca deixe para amanhã o que está na tua mão para fazer hoje. Mas antes de entrar na mensagem em si, eu gostaria de fazer alguns comentários, tecer alguns pontos pertinentes que vai ser importante para você entender, tá bom? Primeiro, lembrando que a palavra diabo é um adjetivo e não um substantivo, ou seja, a palavra diabo em grego representa um adjetivo e quer dizer diabolos, ou seja, representa um adjetivo e quer dizer opositor, uma posição contrária, inimigo, acusador também, dependendo do contexto. E a palavra Satanás também, porque ela vai aparecer aí, ela também é um adjetivo, tá bom, abençoado? Só que é em hebraico. A palavra Satanás em hebraico quer dizer Satã, que é quase a mesma coisa do diabolos grego, tá bom? Então, segundo essa mensagem, o seu contexto remete ao pré-milênio, milênio e pós-milênio, que vamos tratar aqui, ok? O período que nós veremos aqui da ressurreição de Cristo até o fatídico ano de 70 depois de Cristo, ou seja, por volta mais ou menos quase de 40 anos depois de Jesus morrer e for assunto ao céu. A terceira coisa que eu quero lembrar aqui, trazer mais um ponto, é uma coisa bastante importante para nós lembrarmos, abençoados, é que a Bíblia, em muitas das partes, muitos versículos, apresenta a frase tempos eternos, eternidade. Então, muitas das vezes, dependendo do seu contexto, temos que entender isso, a Bíblia não está falando de eternidade, de uma coisa para sempre, e sim de um período de tempo indeterminado, e não um tempo sem fim. E isso depende do seu contexto. Vocês têm que analisar sempre o contexto para que você não caia no conto do vigário e você mesmo tenha a interpretação correta da palavra. O quarto ponto que eu quero tecer aqui, olha, o milênio bíblico, lá de Apocalipse, que nós vamos tocar nesse assunto, não é um período de 1000 anos, ok? E sim um período também indeterminado. Nesta passagem se crê que foi uns 3 anos. A passagem que eu vou ler, ela deu-se em 3 anos e meio até vir a repentina destruição sobre Israel no ano 70 depois de Cristo. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, quem já tem ou possui, eu aconselho você, abençoado, a adquirir essa Bíblia, tá? Tem uma nota no rodapé que diz que quanto ao milênio. Então eles mesmos lá do sistema religioso sinalizam que esse milênio não é 1000 anos. Ok? Está lá, só você ver lá embaixo na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá? O quinto ponto que eu quero traçar com vocês, ó. A visão de Apocalipse, tá? É uma visão simbólica. Isso é muito importante. Não é literal, não literalista. Ou seja, isso que está escrito de monstros saindo do mar, outro com 10 chifres, uns 10 chifres a prostituta e por aí vai. Isso tudo é simbolismo. Se você não tiver essa ideia ao ler Apocalipse, você não vai entender. Aí o sistema religioso vai fazer a festa em você. Então, abençoado, repita aí comigo. O Apocalipse é um livro simbólico, tá bom? E finalmente, em sexto ponto, antes de entrar na mensagem, para se entender esse verso de Apocalipse 20, versículo 10, não podemos isolá-lo. Isso quem faz é o sistema. Como fazem aí os abençoados muito mal, eles tiram esse versículo e jogam em cima das pessoas fora do seu contexto, ok? Não façam isso. Traduzam sempre as coisas dentro do seu contexto. Tá bom, queridos? Agora sim, vamos ao texto? Interrompemos nossa programação para trazer um anúncio muito especial. Participe do pré-lançamento do nosso livro Apocalipse Comentário Preterista Completo. Os primeiros 100 irmãos que adquirirem nosso livro, além de serem os primeiros a lerem essa obra, receberão o livro com uma dedicatória especial. E ainda terão seus nomes nas páginas de agradecimento aos promotores da graça no Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21
97987-4668. Agora é a hora da palavra. Primeiro eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, depois na João Ferreira de Almeida, né? Corrigida e fiel, que de fiel não tem nada. Ele é fiel à religião. Vamos lá. O demônio, sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados para todo sempre. Essa é a versão de Jerusalém, ok? Essa versão, ela está datada ali por volta do 4º século. Agora, de João Ferreira de Almeida, eu vou ler que ela apareceu no século XIV aí, com as reformas dentro da religião. E diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Será que aqui está falando do diabo como ser e do inferno? Será que essas pessoas ficaram aí dias, estão aí até hoje eternamente sofrendo lá no lago do fogo e enxofre, como diz essa palavra? É isso que nós vamos ver, e vamos ver isso à luz da graça, ok? Graça neles e em nós também. Meus amados irmãos, abençoados, queridos, eleitos, predestinados, vamos à primeira parte dessa mensagem, vamos analisar de cara o seu contexto, porque nós aqui analisamos o contexto e não vamos isolá-lo como fazem os outros, deixa os outros para lá. Vamos ler então no verso 1, o contexto está no verso 2, mas vamos ler o verso 1. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Quem é que esse anjo vai prender? Só dando aqui uma recapitulada, que nesse tempo em que João escreveu o livro de Apocalipse, muita gente diz assim: olha, esse livro aí apareceu 2 séculos depois, né? Foi um dos últimos livros a compor o canon. É verdade, apareceu, se não me engano, acho que foi no 4º ou 5º século. Se eu não me engano, tá, abençoado? Não tenho muita certeza disso não, mas eu sei que ele foi o último a constar dentro da Bíblia Sagrada. Então muita gente fala assim: como é que pode? João escreveu isso aqui e apareceu no ano depois. Então seria até muito fácil. Abençoado, seria impossível se o João escrevesse isso 4 séculos depois. Afinal, João não viveu tanto, foi o último a morrer dos discípulos. Mas não foi tanto tempo que ele ficou assim. Então isso aqui estava apontando para o ano 70. Tá bom, querido? Isso é muito bom vocês terem em mente isso, porque provavelmente alguém do sistema vai usar isso aí. Então o sistema religioso, na sua doutrina futurista, porque lá eles apontam sempre para o futuro, né? Jesus um dia vai voltar, né? Um dia vai haver a grande tribulação, um dia vai haver o milênio. E nós não, abençoado, nós em graça não somos futuristas, nós somos do presente, nós somos do agora, nós somos do já. Mas aqui nessa história, Jesus de Nazaré já tinha sido morto e ressuscitado ao 3º dia e ido aos céus. Então passou durante 33 anos, isso mesmo, depois da morte de Jesus, passaram-se 33 anos, 30 anos, entre 30 e 33 anos, foi conhecido o período messiânico, o período da Igreja do Senhor. E essa Igreja do Senhor já começava a ser afrontada por Roma e também por parte dos judeus. E ela precisava ser fundamentada, porque quando Jesus morreu e foi assunto aos céus, ainda havia os remanescentes da lei e os que estavam chegando da graça. Então os 2 pactos, eles se fundiam na terra. E a graça precisava ser estabelecida como igreja. Então, ali foi quando Jesus, dentro do seu reino, prendeu o diabo. E quem era o diabo? O Império Romano, Satanás, o opositor. E essa visão desse anjo com as chaves nas mãos era justamente o que aconteceu para fazer com que a igreja avançasse. Vamos ler, versículo 2, e diz: ele apanhou o dragão,
a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aqui, muita gente fala que há 2 ou 3 figuras, mas não há, só daqui é uma figura só. Tá? Na tradução João Ferreira de Almeida, quem tem aí, leia porque vai dar um sentido mais claro, tá bom, para isso. E quem é essa figura de linguagem aqui? Quem eram os opositores da Igreja do Senhor Jesus? O Império Romano com seus imperadores. Vamos agora ao verso 3. Estamos trazendo o contexto, e o contexto aqui não é futurista, ou seja, estas coisas não vão acontecer. Aconteceram. Versículo 3 e diz: atirou no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Aquela questão de tempo que eu já falei para vocês. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Então, o diabo, Satanás, o dragão, ou então a antiga serpente, Roma, os seus imperadores, esteve limitado por um tempo nesse milênio por causa da prisão. O anjo veio e cerceou um pouco. O fogo de Roma era muito grande contra os cristãos. Se não fosse feito algo, a igreja ia ser tragada. Então precisou que essa força ficasse retida por um tempo, para que se estabelecesse, para que a palavra corresse, como eu sempre falo aqui, né? Que a palavra precisa correr e alcançar aqueles que serão libertos por ela. E que também depois disso veio o juízo sobre Israel, e isso já aconteceu. Então, depois do milênio, que foi entre o ano 66 e terminou pouco mais ali perto do ano 68, né? Foi onde a perseguição, depois disso, né? Diz que o diabo foi solto, Roma voltou a ter força total contra a igreja, veio mais feroz, né? Roma veio mais feroz lá para o ano de 68. Então esses 2 anos, né, foi onde o diabo esteve preso e onde a palavra correu com mais fluidez. E depois disso o diabo foi solto, mais impiedoso do que nunca. Vocês sabem o que aconteceu. Vocês lembram que há um tempo atrás eu trouxe esse entendimento aqui e eu mostrei que Jesus, né, o Jesus Nazaré, o Jesus histórico, tinha anunciado um juízo para Israel por causa dos crimes cometidos por eles, pelos judeus. Veja lá, Mateus 23:36 diz: em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça ou geração. E a sentença, queridos, não era para estes dias, como pensa o sistema religioso. Então, abençoado, não era para um futuro que nós começaríamos a contar a partir do momento que chegou essa informação a gente. Não foi. Isso é uma mentira que o sistema precisa manter para te amarrar dentro das fileiras, dentro da membresia, dentro da denominação. E em Mateus capítulo 23, versículo 36 diz assim, Jesus dizendo: em verdade vos digo que todas estas coisas são aquilo que Jesus falava sobre a grande tribulação, sobre o final dos tempos, hão de vir sobre esta geração. Então, durante o período que foi estabelecido, o reino do Messias para Israel, o milênio, o Império Romano, isto é, o diabo, o Satanás, ou mesmo o dragão, como queiram, estava o quê? Limitado, preso para que a palavra do Evangelho corresse e chegasse aos 4 cantos. Eu vou colocar um desenho aí, abençoados. Eu que fiz, tá? Não repare, não. Vou colocar um desenho sobre a linha do tempo para que vocês possam entender melhor. Então, esse período, né, todo, ele é conhecido como um período de transição entre lei e graça. Desde a ressurreição de Jesus até o final de linha para Israel, que foi no ano 70. Com a derrubada do templo, milhares de judeus mortos, e o juízo de Deus sobre a terra. Depois, abençoados, o dragão foi solto por pouco tempo e começou a grande tribulação. Quando Roma foi restituída a sua força, foi solto, Roma começou um período de guerra entre os judeus, contra os judeus, por volta do ano, justamente que eu falei, do ano 68. Tá? E depois houve, entre o ano 68 e o ano 70, ou 69 e pouco, como queiram, né? Houve o quê? Uma repentina paz. No caso, os romanos começariam a armar uma emboscada final aos judeus, proclamando a falsa paz.
Então Roma decretou a paz. E abençoados, essa paz foi terrível. Por quê? Porque todos os judeus que estavam espalhados, quando houve que Roma cessou a guerra contra os judeus, esse povo de Israel, os judeus, voltaram para Jerusalém. Mas Paulo avisou sobre essa repentina paz. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Queridos, nos versículos a seguir, de Apocalipse 20, vamos narrar os fatos de acordo com essa timeline, ok? Que eu apresentei para vocês aí. Vamos ao verso 4 de Apocalipse, capítulo 20, que diz: vi também tronos é mais de um, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Uma nota aqui bastante interessante é que estes tronos, falei no plural, era da igreja. Eram aqueles que viveram no primeiro século e que haviam sido mortos por perseguição. Ou seja, aí se deu a primeira ressurreição. E o verso continua: eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ou seja, eram os que foram mortos. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos, aí eu vou dar uma interrompida agora, aqui também vale ressaltar o seguinte, tá? Um fato, algo muito interessante que aconteceu. Provavelmente aqui estava relacionado ao tempo de Nero. Então, Nero exigia que as pessoas o adorassem. E quem não adorava as imagens de Nero, a tudo aquela tralha que Nero criou, tá, era considerado indigente. Ou seja, perdia seus direitos civis, podendo ser morto por qualquer coisa. Perdiam. Prende aquele lá. Ele não adora Nero? Pode prender. E vinha, abençoado, nos documentos da época, isso aí, a escatologia, o estudo da arqueologia, lembrei, né? O estudo da arqueologia, ela tem hoje pergaminhos que retrata aquele tempo em que as propriedades que eram vendidas, elas tinham que vir com o símbolo de Nero. Então Nero tinha um símbolo muito forte. E aqueles que não se submetiam a isso estavam fora. E aí diz que eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mais uma vez, atenção, não é 1000 anos, tá bom? E neste período, que é o milênio, que estava limitado o poder do diabo, o Império Romano, foi o período mais fértil onde a igreja avançou, mesmo mediante a perseguição. Porque, a bem da verdade, queridos, os poderes de Roma foi somente limitado, mas Roma ainda tinha grande influência naquele tempo. E isso foi, conforme eu estou aqui falando, reiteradas vezes, até sendo redundância, para que a igreja pudesse ser estabelecida no mundo. Então vocês estão vendo que o contexto dessa passagem, e nesse texto o sistema aplica um ser que não existe e joga para um futuro que nunca virá. Por quê? Porque eles têm que manter isto para manterem seus fiéis subjugados. Aqui está se referindo também a uma passagem em que Paulo diz que os santos iriam julgar o mundo. E foi aqui que se cumpriu. Essa passagem está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Depois vocês leem lá, tá ok? Então está aí, os que julgaram com Jesus. Os santos vieram para julgar com Jesus na primeira ressurreição. Porque na primeira ressurreição, os filhos de Deus que viveram na lei estavam com seus espíritos mortos. E quando Jesus de Nazaré morreu, então a partir daí, todos os espíritos dos filhos de Deus que viveram antes da lei, na lei, foram ressuscitados juntamente com ele. E foi vivificado. Eu quero agora explicar essa passagem em rápidas palavras, tá? Nós, os que nascemos depois deste tempo, do ano 70, tá, abençoado? Nós já nascemos com o espírito vivificado. Nós não fomos ressuscitados no espírito.
tá? Hoje o nosso espírito já nasce vivo. Mas aqueles que viveram antes da cruz precisariam disto, da ressurreição. Porque, na verdade, os seus espíritos estavam mortos, inoperantes. Porque foi isso, foi através do pecado, o primeiro pecado que entrou no mundo, ele atingiu, encheu o espírito e matou. Por isso que na lei, tudo era para a carne, porque o espírito estava morto, estava opacado, estava inoperante. Então só havia um meio de contato com Deus, que era através da carne. Mas esse tempo se findou. Agora a lei é do espírito. Por isso que nós aqui falamos isso. Então depois do ano 70, atenção, nós já nascemos completos, com a obra completa em nosso espírito. Eu tenho aqui no canal várias mensagens em que falo sobre a condição do espírito antes e depois da morte de Jesus, tá? Seria bom vocês acompanharem aí. Eu vou deixar nas descrições aí e vou deixar também aqui no card também para vocês, ok? Então vamos aí a Apocalipse capítulo 20, avançando, né? Agora os versos 5 e 6. E aí diz assim, olha, entre parênteses, os outros mortos não tornaram a vida, até que se completassem os mil anos. Então, abençoado, essa frase, ela não se encontra nos codex originais, tá? Isso aí é uma nota, uma nota de ressalva. Alguém querendo colocar um enredo ao enredo. Mais ou menos isso. O fato é que isso não se encontra nos originais. O texto, de fato, começa aqui, olha. Essa é a primeira ressurreição. Feliz, santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então eles reinaram durante 1000 anos ali, que foi aproximadamente, que eu falei, né, o período entre 66 e 68, né? Foi mais ou menos 2 anos ali, o milênio aconteceu em que eles reinaram com Cristo. E aqui, abençoados, também fala que estes não sofreram o dano da segunda morte, que é a aniquilação total. Então estes ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá bom, abençoados? Estes aí reinaram. A partir de agora, vamos ver o que aconteceu após o milênio. Versos 7 e 8, e diz: depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. O que está dizendo aí? Roma voltará com muito mais poder. Sairá dela para seduzir as nações aos 4 cantos da terra, que era o local aonde Roma estabeleceu a sua força naquele mundo. Então veja que nós estamos falando isso antecipadamente, lembrando que todos os cantos da terra naquela época se refere aí ao Império Romano. E aí diz entre parênteses, Gog e Magog. Mais uma vez lembrando que isso aqui não está no original. Tudo que tiver entre colchetes, parênteses, não está no original. Quer seja na Bíblia de Jerusalém, quer seja na tradução João Ferreira de Almeida, ok? Mas lembrando aqui, né, abençoado, que Gog e Magog está referenciando lá uma passagem em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Se vocês quiserem depois ler lá também, é interessante vocês terem acesso a essa informação, tá? Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e 39. E aqui se refere a um opositor, tá? Um opositor muito grande de Israel. Mas aqui é um simbolismo, tá bom, abençoado? Mas vale a pena frisar também que isso não está no original, foi acrescentado posteriormente. E reuni-las para o combate, serão numerosas como a areia do mar. E aqui a referência é a batalha final em que o Apocalipse fala sobre essa batalha. E quem destruiu Jerusalém? Foram os romanos. Então o contexto é todo voltado para aquela época. E hoje em dia ainda nós vemos pastores pregando isso aqui sem o seu devido contexto e apontando para um futuro que nunca chegará. Vocês estão entendendo? Vamos avançando agora, enfim, nós estamos chegando ao texto que li no início. Vamos ler o 9 e o 10 juntos, de Apocalipse 20. E diz: subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aqui está falando quando Israel preconizou a paz. Israel não, Roma preconizou a paz, o diabo seduziu as nações
e fez com que os judeus que souberam dessa falsa paz voltassem. E ali se armou a emboscada para acabar com os judeus. E aí diz, mas desceu um fogo dos céus e as devorou. Abençoado, olha a paz aí que eu falei para vocês, mentirosa do romano. Então, queridos, os romanos cercaram a cidade de Jerusalém com todos os judeus que tinham voltado do exílio por causa dessa falsa paz aí. E esse fogo de Deus aí, isso é importante que eu vou falar agora, não é que choveu fogo, tá bom, abençoado? Aqui fala do juízo de Deus, que era contra Israel. Lembre-se, queridos, que fogo é um elemento que, dependendo do contexto, ele não está dizendo que é um fogo mesmo. Aqui, nesse caso, representa o juízo de Deus. Também já falei isso em várias mensagens aqui do canal. O interessante notar que quem Deus levantou para trazer juízo ao seu povo, que foram os romanos, também sofreram o fogo de Deus, o seu juízo. Ou seja, o assolador foi assolado. No caso, o próprio Império Romano. Veja o que aconteceu no verso 10. O demônio, o império, sedutor delas, foi lançado no lago de fogo, enxofre, juízo de Deus, onde já estavam a fera e o falso profeta. Queridos, o diabo, a besta fera, o falso profeta, são tudo a mesma coisa, são símbolos, tá bom, querido? Apocalipse é um livro de símbolos. No caso do falso profeta, são aqueles que se colocavam como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, isso no antigo pacto. E onde serão atormentados para todo o sempre. E aí está a interpretação do contexto dessa passagem. E diz que o Império Romano também foi julgado e condenado. Ele foi levantado por Deus para cumprir o seu papel de assolador. E depois ele foi assolado, abatido e destruído. Só lembrando mais uma vez que o tempo aqui do verso, querido, está escrito para todo sempre, não é literal. Isso aí quer dizer que o juízo de Deus é eterno. Não muda, abençoado. Isso é uma imagem simbólica. É igual ao fogo de Sodoma e Gomorra, que é eterno, não é verdade? Todos sabem disso. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é eterno. Mas se você for lá onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra nos dias de hoje, não tem mais fogo nenhum. Aí eu te digo, apagou? Claro que não. O juízo de Deus é eterno, nunca apaga. E ainda está aceso contra Sodoma e Gomorra, como também contra o Império Romano. Então vocês estão entendendo, queridos? Tem muita coisa que precisa ser entendida. E aqui neste caso, o sistema religioso prega acerca de um ser, um monstro, uma fera, a besta, o falso profeta, o diabo. Estarão todos eles eternamente no lago de fogo. Porque parece que esse tipo de interpretação do sistema é mais fácil de se aceitar, para se encaixar. Ou seja, futurizando estas coisas. Porque eles não sabem explicar esse contexto que nós temos. Você junta aí um monte de teólogos de várias denominações, de vários sistemas aí, e cada um vai dar uma versão disso. E nenhum deles chegará a um acordo. Hoje, o que mais tem nas livrarias chamadas cristãs são livros sobre o final dos tempos. São livros falando sobre o fim do tempo, falando sobre a volta de Jesus. E cada um tem uma versão. Veja o que acontece com eles no mundo hoje, né? Se levanta aí um político eminente, um político daqueles que a gente olha, esse cara aí é bom, forte. Eles dizem que é quem? É o anticristo. Se acontece uma pandemia iguais a esta, olha o que nós estamos vendo. Olha o que eles pregam. Eles falam, é a volta de Jesus. Isso é o fim do mundo. Eles pregam assim, queridos. Vocês viram há pouco tempo atrás a chuva de gafanhoto que aconteceu em algumas partes do mundo? Foi um desequilíbrio da natureza. Logo eles disseram que eram as pragas do Apocalipse chegando. É isso que eles têm em mente, porque futurizam as coisas. Veja o que muitos pastores têm dito aí sobre a vacina, queridos. Que é o sinal da besta, abençoado. Como é que pode? Ele que é um besta. Um homem que fala isso tem que até ser preso. E eles estão pregando isso aí à torta e à direita. Você vê canais no YouTube aí. Então, abençoados, por quê? Eles não têm firmezas nos pés.
vivem cambaleando, vivem vacilantes, vivem ao sabor das notícias do mundo, ficam sonhando que Jesus está voltando, o diabo está pegando, está levando para o inferno. Eles futurizaram tudo. Futurizaram o que não era para futurizar e ficam perdidos. E através disto colocaram todos em escravidão. Por isso Deus está levantando homens e mulheres, os salvos na mente, para entenderem e trazer o contexto ao mundo. O mundo precisa do contexto. O mundo estava sem contexto, mas Deus levantou-nos e disse: vai e mostra ao mundo o contexto. E queridos, o contexto para nós é uma linda canção, porque as coisas se encaixam. E o contexto é a graça. Porque em graça tudo se encaixa perfeitamente. Nós da graça não andamos por aí amedrontados por nada, porque já vivemos no reino de Deus. Vivemos a obra de Cristo completa, consumada em nossas vidas. Vivemos novos céus e nova terra. Estamos no reino de Deus, onde não há pecado e o sol da justiça brilha todos os 365 dias do ano. Vivemos em perfeita vitória. Vivemos dizendo que tudo está bem. Vivemos nos chamando de abençoados. Então estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Estamos quase completando essa série em que estamos abordando todas as vezes que aparece a palavra diabo na Bíblia e estamos matando uma por uma debaixo da graça. E hoje foi o diabo de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que não é um ser, ali se refere ao Império Romano, que já ruiu por causa do fogo eterno de Deus, o seu juízo. E não percam os próximos vídeos desta série. Esta série que está sendo de esclarecimento para muitos, para o povo que é de Deus. E claro, quem não é do povo de Deus já saiu há muito tempo dessa mensagem, né? Eles não suportam. Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos a